Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Assim começa o Evangelho de Mateus, o grande sermão de Jesus. As multidões, Jesus sobe a montanha. Jesus quer conduzir para o alto. Desde o início, na revelação que Deus faz ao seu povo, Ele diz que quer fazer isso. Quando Ele fala a Moisés: eu vi a aflição do meu povo, escravo no Egito, eu ouvi o seu clamor e eu desci para fazê-lo subir. Aos poucos vão entendendo que não é apenas um subir geográfico, não é apenas uma mudança de local, é um subir divino, é um subir que toca a nossa carne para curá-la, para elevá-la. Corações ao alto, diz nosso Senhor e seu Espírito na igreja, tirá-la de baixo. Jesus sobe a montanha e as multidões estão ali. Os discípulos se aproximam, só os discípulos. Interessante como no Evangelho sempre há essa distinção desses dois públicos, a multidão e os discípulos. Certa vez, os discípulos perguntam: por que tu ensinas para a gente de um modo diferente e as multidões não? Jesus diz: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, a eles não. Porque tendo ouvidos não ouvem, seu coração está endurecido, não se convertem. Quem são os discípulos? Os que se aproximam. Os que se aproximam para escutar. Aliás, isso Jesus fala sobre o discípulo. Aquele que permanece nas minhas palavras, esse é meu discípulo de verdade. Conhecerá a verdade. E a verdade vos tornará homens livres. Não é que Jesus despreza a multidão. Jesus anuncia a sua palavra a todos. Ele veio para que todos tenham vida. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Que cheguem ao conhecimento da verdade. E Ele vai dizer: eu sou a verdade. Mas a multidão às vezes procura Jesus porque quer ser curado. A multidão procura Jesus porque quer ser saciado com o pão que Ele multiplica. Quer as obras de Jesus, mas não quer as palavras de Jesus. Não se importam com o que Ele ensina. Os discípulos se aproximam para escutar e às vezes escutam palavras maravilhosas, que enchem o coração de consolação. E às vezes ouvem palavras duras, que revelam a dureza do nosso coração, para quebrar a dureza do nosso coração. Porque Ele já havia dito por seu Espírito, pelo profeta: tirarei do vosso peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Eu colocarei meu Espírito em vós. Esse sermão maravilhoso, nessa solenidade de todos os santos, revela um rosto do santo, o rosto de Jesus. O discípulo é aquele que ouve para que essa palavra plasme a vida, mude o modo de pensar e de agir, que não se conforme com o mundo, como São Paulo diz: não vos conformeis com o mundo, renovai vossa mentalidade, o vosso modo de julgar, para que possais discernir o que é da vontade de Deus, o que é bom, o que é justo, o que o agrada, o que lhe agrada. A palavra é para mudar as nossas palavras, o pensamento de Cristo em nós para mudar os nossos pensamentos. Há quem hoje queira mudar os pensamentos de Jesus, para caber no nosso modo de viver baixo, porque a gente duvida do alto, duvida que seja possível, e de fato para nós é impossível, mas o início da nossa salvação começa com essa proclamação do mensageiro do alto: a Deus nada é impossível. E é esta a vontade dEle a nosso respeito, a nossa santificação. Diz abertamente, desde a antiga aliança: sede santos como eu sou santo, eu vosso Deus sou santo. A santidade não é apenas uma correção moral, ainda que toque necessariamente os nossos comportamentos.
A santidade não é uma ideia, a santidade não é uma utopia, a santidade não é uma imaginação, a santidade não é uma projeção psíquica. A santidade é a obra de Deus na vida do coração que se abre a Ele pela fé. A santidade é a obra da graça do Deus 3 vezes santo que começa a tocar e mudar uma pessoa e salvá-la e elevá-la. Não para torná-la superior aos outros, mas para torná-la como Jesus. Essa é a insistência de Jesus, ser como Ele, amar como Ele, lavar os pés como Ele, ser paciente como Ele, aprender a ser manso e humilde como Ele. Ver como essas bem-aventuranças são o rosto de Jesus. Ele é o pobre de espírito, livre, que nos torna pobres, livres. Esse é feliz, porque descobre a grande riqueza, os céus. Jesus vai dizer: juntai vosso tesouro no céu, onde a traça não pode corroer, o ladrão não pode roubar. Esse tesouro está à nossa disposição. Bem-aventurados os mansos. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tem gente que não gosta desse Jesus manso, que é um Jesus revolucionário. Mas quando Jesus fala de armar-nos, quando o Espírito nos fala das armas espirituais contra o mal, desconfia que precise realmente disso. Vê quantas vezes podemos reconhecer se estamos no grupo dos discípulos que se aproximam de Jesus de verdade, para escutá-lo de verdade, ou se ainda estamos na multidão, apenas querendo receber as curas justas e necessárias de que precisamos, mas que são apenas um primeiro toque para uma cura mais profunda. Vale a pena aprofundar esses textos na sua leitura, na sua oração. Deus nos deu um grande presente, Ele mesmo. Hoje a revelação, e aí significa a palavra apocalipse, revelação, porque nós cremos não a partir de fábulas habilmente inventadas pelos homens, nós cremos por causa de uma revelação que Deus faz de si mesmo, antes pelos nossos pais, os profetas, e definitivamente pela boca do seu Filho Jesus Cristo, por quem podemos conhecer e ter acesso ao Pai. Hoje essa revelação nos fala da realidade dos céus, da realidade desses homens e mulheres, essa multidão que não se pode contar, diz São João. Os 144 mil é apenas um número simbólico, os 12 da antiga aliança, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, a antiga, os de ontem, os de hoje, os que estavam longe, os que estão perto, vezes 1000, uma multidão que não se pode contar. Todos estão destinados, não significa que todos recebam. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Esforçai-vos por passar pela porta estreita, disse Jesus. A obra que o Senhor tem para a nossa vida é grande demais. Acolher as palavras de Jesus significa acolher sua mansidão, acolher as suas aflições. Bem-aventurados os aflitos, aqueles que acolhem as aflições de Jesus em sua vida. A santidade é a amizade com Jesus, é comunhão com a vida dele, suas alegrias, suas tristezas, seus sucessos, seus fracassos, sua morte, sua vida, sua ressurreição. E isso é ser discípulo de Jesus. Esta é a verdadeira bem-aventurança, ser discípulo de Cristo. Essa é a verdadeira bem-aventurança, ser de Cristo, ser com Cristo, ser por Cristo, ser como Cristo. Isso é obra dele, não é nossa. O que Jesus está dizendo não é apenas um apelo, não é apenas uma proposta possível dentre muitas outras. O que ele está falando é: esta é a vida, via. São João nos falou hoje, desde já somos filhos de Deus, os que creem em seu nome, diz São João, a todo aquele que crê em seu nome, deu o poder de se tornar filho de Deus. E São João diz: nós o somos. Mas o que é ser filho, se não receber de graça a vida? Mas é preciso viver como filhos. Todo aquele que é conduzido pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. O breve tempo que temos nesta terra, meus irmãos, é uma graça que Deus nos deu para conhecer a Ele em Jesus Cristo, porque que disse: quem me vê, vê o Pai. As palavras que eu vos digo como ouvi do meu Pai. Esse breve tempo que temos na terra é apenas o preâmbulo, mas necessário, porque nos conecta com a vida futura. O que nós seremos depois ainda não se manifestou, disse São João, mas nós o veremos.
Quem espera nele, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro, disse São João. Nós não podemos nos purificar nós mesmos, esperando em nós mesmos. Colocamos nossa esperança, nossa confiança, nossa fé, nossa vida nele. E ele vai mudando. E vai nos purificando, vai nos libertando, vai nos curando, vai nos unindo numa só família. É uma multidão, todos juntos. A santidade não é um projeto pessoal, individual, isolado. Uma vez que o Senhor nos toca, Ele nos une a si, é uma multidão de irmãos. Não é possível viver esse caminho sozinhos, por isso Ele nos fez sua igreja. É uma graça grande, um tesouro imenso que Deus nos deu. Abramos os nossos olhos da fé, aproximemo-nos dEle, desejemos escutá-lo e que essa palavra nos penetre, nos atravesse, nos transpasse e nos una a Ele, em sua vida de santidade, vida feliz, vida livre, forte em Deus. Estes são os santos, nossos irmãos, que nos antecedem na visão de Deus e nos esperam, e rezam por nós, e lutam por nós. Não desprezemos essa graça, desta comunhão dos santos, a que nos é dado participar, pelo mesmo batismo, pelo mesmo Espírito de Cristo. Um instante de silêncio, rezemos agora, peçamos que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente, a nossa vida, o nosso tempo, o nosso trabalho, a essa grande novidade, a este Evangelho que o Senhor nos trouxe.